Queria convidá-lo a você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Nós vamos ler versículo 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. O título da ministração é: como deve funcionar o processo de expansão missionária a partir da igreja local. Como deve funcionar o processo de expansão missionária na igreja local. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por Tua bondade, a Tua graça, e pedimos a iluminação do alto, do Espírito, para esse momento em que vamos ouvir a palavra, para que possamos caminhar e sermos dirigidos de acordo com a verdade que há nela. Em nome de Jesus, amém. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém, irmãos? Band, dá um pouquinho de retorno para mim, por favor. Irmãos, como deve funcionar o processo de expansão missionária a partir da igreja local? Na igreja de Antioquia, haviam o quê? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse texto, irmãos, narra o avanço missionário a partir da igreja local, a partir da igreja de Antioquia. E aqui, irmãos, nesse texto, fica evidente a direção dada pelo Espírito Santo quanto ao avanço da evangelização mundial. E três fatos ficam evidentes aqui. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o grande responsável pelo avanço missionário. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele não age à parte da igreja local, e sim age em sintonia com a igreja local. Terceiro lugar, o missionário também não trabalha independente e alheio à igreja local. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o grande responsável pela coordenação de missões no mundo. Segundo lugar, o Espírito Santo age em associação, age em sintonia com a igreja local. O Espírito Santo se usa da igreja local para o avanço missionário. Terceiro lugar, os missionários também não trabalham alheios à orientação e à bênção da igreja local. Portanto, irmãos, o Espírito Santo dá a direção para a igreja, e a igreja separa, consagra e envia os missionários. Minha mensagem central é a seguinte: o Espírito Santo coordena o avanço missionário em associação com a igreja local. O Espírito Santo coordena o avanço missionário em associação com a igreja local. E na prática, como deve funcionar esse processo? Na prática, como que funciona esse processo? De duas formas. Em primeiro lugar, projeto de avanço missionário acontece por meio da direção do Espírito Santo, dada à igreja local. No versículo
2 diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, o Espírito Santo deu uma direção, o Espírito Santo deu uma orientação. E a pergunta simples que eu quero fazer é: disse para quem? Para quem que o Espírito Santo disse? Para quem que o Espírito Santo falou? Com quem que o Espírito Santo falou aqui? Eu creio que o tempo verbal deixa claro que o Espírito Santo falou com a igreja. E não exatamente, exclusivamente com Barnabé e Saulo. A ordem foi: separem-me, Barnabé e Saulo. Se você entende um pouquinho de gramática, que nem eu, só um cadinho, dá para perceber que toda frase que tem um verbo ali, então tem um sujeito, não é isso? Cadê o sujeito dessa frase aqui? Separem-me, Barnabé e Saulo, para obras que os tenham chamado. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação do verbo, é isso, Suzy? Quem é? É a igreja. Se fosse falado com Barnabé e Saulo, ele teria dito: separem-se para a obra que eu os tenho chamado. Mas não foi. Ele disse: separem-me. Então era para outra pessoa, não Barnabé e Saulo, fazer isso. Concorda, sim ou não? Então, irmãos, a ordem foi dada para quem praticou a ação. Creio que foi para a igreja, e talvez especificamente para a liderança da igreja, citada no versículo 1. Talvez aqui eu poderia dizer o sujeito oculto aqui é a igreja. Ou talvez o sujeito oculto aqui dessa frase seja a liderança da igreja. E isso, irmãos, é muito importante para dar segurança e legitimidade ao trabalho missionário, para dar respaldo e credibilidade ao trabalho missionário. Eu creio que, salvo algumas exceções, é dessa forma que o Espírito Santo age, até para manter o equilíbrio na ação do Espírito com sua igreja e com a obra missionária, o avanço missionário no mundo. Segundo lugar, em que contexto o Espírito Santo falou aos líderes da igreja? Em que contexto o Espírito Santo falou com a liderança ou com a igreja de Antioquia? A Bíblia é clara. O Espírito Santo falou enquanto a igreja adorava e jejuava. E isso nos ensina que o Espírito Santo tem um contexto específico para falar conosco. Em Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando que Deus se deixa achar? Quando que Deus responde? Quando que Deus fala? Quando que Deus mostra? Quando que Deus dirige? Quando nós o buscamos. Essa é uma verdade muito clara e muito bem estabelecida nas Escrituras Sagradas. Devemos buscar a Deus, devemos buscar o Senhor, devemos parar o que estamos fazendo, a nossa rotina, se reservar um tempo para buscar uma direção de Deus a respeito do que nós devemos fazer no contexto da sua própria obra. Deve haver uma busca pela direção da vontade de Deus para a nossa vida. E essa busca, irmãos, ela deve ser intensa. Você já buscou algo em Deus por meio de jejum e oração? Não é uma busca qualquer, uma busca displicente, é uma busca intensa, é uma busca onde você se reserva tempo, as suas forças e se concentra realmente naquilo. Buscar a direção de Deus é uma grande e importante responsabilidade também da igreja e da liderança da igreja. Aqui fica evidente que nós, igreja, nós, líderes da igreja, devemos buscar a direção de Deus para a igreja. Uma das responsabilidades dos apóstolos, dos presbíteros da igreja lá em Atos capítulo 6 era o quê? Servir as mesas, distribuir os elementos da cesta de amor para as viúvas pobres. O que eram as principais funções
dos líderes da igreja em Atos 6? Pregar e se dedicar à oração. Por quê? Porque sem oração não há direção. Irmãos, presta atenção. Causamos prejuízos quando negligenciamos a busca em Deus por meio da oração e a direção do Espírito Santo em nossas vidas. É um perigo quando investimos tempo, recursos, seja financeiros, seja recursos humanos, seja o nosso tempo, a nossa força, em projetos que não foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Projetos esses que não foram confirmados pelo Espírito Santo de Deus. Confirmados mediante uma busca, mediante jejum e oração. Não são poucos os projetos que eu pessoalmente conheço que fracassaram terrivelmente. Que foram iniciados até numa grande euforia, numa grande expectativa, mas que morreram. Porque os projetos da igreja precisam vir de Deus e direcionados pelo Espírito Santo em nossa vida. E aqui, em segundo lugar, dentro desse primeiro ponto ainda, ele diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 2. Veja que não era um projeto elaborado por pessoas, mas um projeto elaborado pelo próprio Espírito Santo. Por isso a importância de a igreja buscar a direção por meio do jejum e da oração. Eu creio que o Espírito Santo tem um projeto, irmãos, no qual Ele quer também envolver a nossa igreja. Mas precisamos estar sintonizados, buscando a Ele em oração. Após receber a direção, a igreja parou novamente. Veja versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos. Então, enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo. Depois que eles obedeceram, que eles separaram, mais uma vez em oração e jejum, eles confirmaram aquilo que Deus havia direcionado eles a fazer. Mais uma vez, pararam e confirmaram. E isso, irmãos, mostra que a igreja não deve apenas buscar a direção, mas também, após receber a direção, é responsabilidade da igreja, principalmente da liderança, confirmar a direção que o Senhor está dando. Se não for assim, não faz nem sentido termos liderança numa igreja local. Para que possa então, porque Jesus é o supremo pastor, Ele é o cabeça da igreja, e Ele disse que daria essa direção por meio da ação do Espírito Santo, e deve ser assim. Irmãos, nós estamos vivendo dias complexos. Alguns que estão dizendo: o que será do futuro da igreja na terra? Vários paradigmas, modelos antigos estão caindo, estão sendo mudados. Coisas que antes, métodos que antes davam muito certo, hoje não dão mais. Há uma nova perspectiva de fazer missões, há uma nova perspectiva de se abrir igrejas e de ser igreja na terra. Pastor, será que a gente vai dar conta? Se estivermos sob a direção do Espírito Santo, sim. Porque se Deus tinha um plano e uma estratégia para a época de Paulo, e posteriormente, você estudando a história da igreja, você vai ver que o Espírito foi dando várias direções. É impossível que o Espírito não tenha uma solução para o século 21.
para os anos que virão à frente e os desafios que serão formados. Cabe a nós fazer o que, irmãos? Buscar a Deus para saber o que é que o Espírito tem a direcionar as nossas vidas. Terceiro lugar, a igreja também via aqueles que foram destinados, escolhidos, separados. Após essa clara direção por parte do Espírito Santo, a liderança da igreja, então, ela consagra aqui a expressão, impuseram-lhe as mãos. Você já viu isso, quando a pessoa, a liderança da igreja coloca as mãos sobre a cabeça de uma pessoa para consagrá-lo ao ministério. Foi feito isso com o pastor Gilson aqui na igreja, quem lembra? Alguns irmãos estavam aí, lembram. Então, e também a igreja envia essas pessoas ao campo missionário. Irmãos, é lamentável que muitas vezes haja tantas discussões em torno de projetos missionários, estratégias missionárias, avanços missionários. Há tanta ideia, há tanta especulação, mas ao mesmo tempo há tão poucas pessoas orando e buscando a direção do Espírito Santo a respeito do que fazer. Então, voltando aqui para a nossa mensagem central, o Espírito Santo coordena um avanço missionário em associação com a igreja local. O Espírito Santo coordena o avanço missionário em associação com a igreja local. Como esse processo funciona na prática? Eu disse que, em primeiro lugar, o projeto de avanço missionário acontece por meio da direção do Espírito Santo dada à igreja local, quando a igreja para e busca essa direção e se submete à ação do Espírito Santo em sua vida. Em segundo lugar, o Espírito Santo separa os mais preparados e comprometidos membros para enviar ao campo missionário. Versículo 1 diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Isso significa, irmãos, que havia ali na igreja de Antioquia irmãos que passaram por estágios de crescimento até chegarem à liderança espiritual da igreja. Eu creio que essas etapas incluem o ato de receber a Cristo como Salvador, ser batizado, ser discipulado para aprender a guardar e praticar as coisas que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Dessa forma, tornaram-se crentes maduros, comprometidos na fé, e de forma que chegaram a ser mestres, profetas e mestres na igreja, para a edificação de outros irmãos da igreja. Eles, em outras palavras, poderíamos dizer, tornaram-se a liderança que servia a igreja de Antioquia. Toda igreja tem um processo de desenvolvimento para propor aos membros postulantes. Qual seria o nosso? Você vem e é convidado a frequentar uma célula, convidado a participar dos cultos de celebração. Você é convidado a fazer um estudo bíblico para conhecer o plano de Deus para a sua vida. Temos aqui o GE, o caminho. Depois você vai fazer o curso de membresia, vai crescer por meio do discipulado, por meio da frequência da escola bíblica, as pregações aos cultos. E além disso, há também o desenvolvimento espiritual no sentido de colocar a vida no altar, Romanos capítulo 12, versículo 1. Consagrar a si mesmo diante do Senhor, para que o Senhor dirija a sua vida, para que o Senhor possa usá-lo de acordo com os seus dons espirituais. E aí, depois de passar por essas etapas de amadurecimento e crescimento, e às vezes, ao decorrer desse tempo, há algumas provas. Quem está na escola aqui sabe disso. O professor dá a matéria, depois dá a
prova. E se você não gosta da prova, não muda nada. Porque a prova é para saber se você foi aprovado. Se você está aprendendo. Se você está assimilando aquela ideia. Às vezes não podemos fazer isso, mas o próprio Senhor faz. Trazendo algumas circunstâncias na vida das pessoas para que possam ser aprovados. A Bíblia às vezes fala até do fogo, né? Que purifica, do fogo que traz provas na nossa vida. E assim vamos crescendo e amadurecendo no Senhor. De forma que alcançamos o objetivo de sermos também mestres na vida dos outros. O que isso significa na prática? Significa que você chegou num nível tal de maturidade espiritual, em que você entendeu o chamado de Jesus na sua vida para ganhar almas, e você então está agora ganhando almas, discipulando pessoas e levando essas pessoas também à fé no Senhor Jesus. Você entende isso, irmão? Há uma necessidade que isso aconteça. Nós não podemos queimar etapas e pular essas etapas. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo escolheu então os novos missionários dentro desse grupo seleto. Você percebeu isso ou não? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, aqui, falando aqui, abre parênteses, né? Eu estou acrescentando aqui, enquanto jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me dentro desse grupo de profetas e mestres, Barnabé e Saulo, para uma obra específica que eu tenho chamado. Entenda bem, por favor, de forma alguma, Barnabé e Saulo estavam começando o ministério aqui nesse momento. Isso é uma coisa que precisamos compreender, irmãos. Então Paulo estava lá na igreja, assistindo cultos, e o Espírito Santo chamou. Não. Quanto tempo você acha que Paulo já tinha de convertido aqui nesse dia? Pelo menos 16 anos. Que ele estava na igreja. Pelo menos 16 anos. Paulo passou por Jerusalém. De Jerusalém ele ficou um tempo, parece que afastado de igreja. Depois Barnabé buscou ele, levou para a igreja de Antioquia. Lá ele se consolidou, se estabeleceu por meio do discipulado de Barnabé e se tornou um líder na igreja. Ali ele ensinava a palavra de Deus, ele ajudava a edificar os novos convertidos. Paulo e Barnabé estavam efetivamente no ministério de liderança da igreja local. Aí o Espírito diz: separem-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho mostrado. Irmãos, o que isso nos ensina? O campo missionário é um desafio complexo. Por isso, ali na porta de entrada do campo missionário tem uma placa escrita assim: precisa-se de obreiros com experiência. Você fala, a pessoa vai procurar emprego, fala, precisa-se de com experiência. Você fala, mas como é que eu vou adquirir experiência se só aceita com experiência? Difícil, né? Mas aqui não, aqui é simples. Aonde que a pessoa, antes de ir para o campo missionário, adquire a experiência? Na igreja local. Tem oportunidade na igreja para que ele possa crescer e desenvolver a sua experiência? Claro que tem. Portanto, irmãos, alguém disse que devemos enviar o melhor que nós temos para o campo missionário. Ficou comprovado pela história e pelas estatísticas que pessoas que não têm realmente grande experiência e firmeza na fé, experiência, não conseguem sobreviver a um campo missionário, porque é realmente muito complexo. Imagine você comandando um grupo de trabalhadores. E eis que então surge um trabalho bem difícil, bem desafiador.
que exige ali grande competência e habilidade e experiência. Dessa equipe que você tem de trabalhador, quem você enviaria então para fazer, nomearia para fazer esse trabalho difícil? Você enviaria aquele estagiário novato que acabou de chegar? Você enviaria aquele desinteressado que já está com você lá há bastante tempo, mas nunca se desenvolveu para aprender nada? Você enviaria aquele descomprometido que nunca mostrou que tem um compromisso com você e com o seu trabalho? Ou você mandaria seu trabalhador mais experiente, habilidoso e de confiança? Quem você enviaria para fazer o trabalho? É óbvio que você escolheria o melhor. Na igreja, na obra missionária, não é diferente. É dessa forma também que deve funcionar a expansão missionária na igreja local. Paulo falou para Timóteo, em 1 Timóteo 5, 22, para não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém. Isso significa que não é para escolher uma pessoa sem as devidas qualificações. 1 Timóteo, Paulo ensinou que antes, até mesmo os presbíteros e diáconos devem estar de acordo com as qualificações. Paulo falou, escolham os diáconos de acordo com essas especificações. E se servirem bem, e se forem aprovados, poderão servir. Então é assim que funciona, tem um processo. O que significa isso, irmãos? Significa que não deveríamos enviar pessoas que não têm chamado e experiência prática. Por exemplo, uma pessoa que nunca evangelizou outra pessoa. Uma pessoa que nunca ganhou uma alma para Cristo. Uma pessoa que não é um crente maduro, ainda demonstra por meio de atitudes que não é maduro na fé, é imaturo. Que não tem compromisso com a fé, com a igreja local a qual pertence. Como poderíamos enviar uma pessoa com esse perfil para o campo missionário? Portanto, eu quero terminar aqui fazendo algumas aplicações práticas. Primeiro, o Espírito Santo dirige a obra missionária. Porém, a direção é dada por meio da igreja, especificamente pela sua liderança, que representa a igreja. Cabe a nós levarmos mais a sério essa busca para que Deus nos dirija e nos oriente. Segundo, creio que mesmo que o Espírito Santo chame uma pessoa prematuramente para uma obra específica, ele terá que passar pelos estágios de crescimento na igreja local para ganhar experiência e demonstrar a sua fidelidade antes de ser enviado ao campo missionário. Eu já vi pessoas novas convertidas, recém-convertidas, receberem um chamado de Deus para uma obra específica, mas não foram enviados, antes de passar pelos estágios da experiência, que precisa acontecer. Terceiro, e esse é muito importante, você não deve parar de crescer, você não deve parar de se envolver. Querido, continue crescendo até chegar à liderança espiritual da igreja. O ideal é que você se torne um líder na igreja. Dentro do contexto específico da nossa igreja, talvez o ideal é que você se torne um líder de célula. E lá aonde você aprenderá a ganhar pessoas e a cuidar de pessoas. Não pare de crescer. Não fique estagnado. Não negligencie a fé que Cristo, que o Espírito colocou em seu coração. Continue buscando, continue crescendo. Eu me converti muito jovem. Fui convertido, muito jovem, batizado aos 7 anos de idade. Já faz um tempo, 1977, fui batizado em 77. Quando eu cheguei na minha juventude, especificamente 18 anos, eu me envolvi com a igreja.
Eu me envolvi com a liderança dos jovens. Eu me envolvi com visitas. Mesmo quando antes dos 18 anos, quando eu tinha 17 anos, eu já fazia visitas evangelísticas com a minha mãe nos sítios ali ao redor de Marilândia do Sul. Já tinha capacidade de pregar o evangelho pessoalmente para meus colegas e pessoas. Antes dos meus 18 anos, já pregava a palavra de Deus. Eu já ensinava as outras pessoas. Já tinha uma influência dentro da igreja. Já participava de ministérios. Aos 18 anos de idade, eu comecei então a liderar dentro da igreja local. Participar de culto ao ar livre, visitas, culto nos lares. E comecei a receber até convites para pregar em outras igrejas. Quando foi então aos 20 anos, eu me ingressei no seminário para me preparar para a obra do pastorado especificamente. Mas antes de assumir uma igreja, em 1993, eu já tinha passado por uma grande experiência de ganhar almas, fazer discipulado, cuidar de pessoas e me envolver com a obra de Deus. Então não pare de crescer. Não pare de crescer. Busque o crescimento na sua vida. Eu li um versículo essa semana em Provérbios, que diz que aquele que para de aprender, esquece o que aprendeu. Esses dias eu peguei o violão, fui tocar uma música e não consegui. Falei, o que aconteceu? A resposta veio em Provérbios. Você parou de treinar, esqueceu o que aprendeu. Eu não lembro agora que versículo que é esse de Provérbios, eu li na linguagem de hoje, mas diz assim, aquele que para de aprender, esquece o que aprendeu. Se você, por exemplo, fala um segundo idioma, que não seja sua língua materna, que você está acostumado a falar, o inglês, por exemplo, você aprendeu, não é, Eliane? E você ficar 6 meses sem praticar, o que vai acontecer? Vai esquecer, vai perder, vai perdendo, vai ficando ruim. Eu me lembro de um missionário que viveu muitos anos no Brasil, depois se aposentou e voltou para a terra dele. Eu acho que uns 5 anos depois trouxeram ele para umas conferências, não conseguiu mais pregar em português. Teve que usar tradutor. Então, se você parar de aprender, você esquece o que aprendeu. Não pare de crescer. Não pare de se envolver. Não pare de buscar. Em último lugar, quando então um membro é enviado para o campo missionário? Em primeiro lugar, quando ele está maduro e ativo na liderança espiritual de uma igreja local. Em segundo lugar, quando o chamado é confirmado por meio da liderança da igreja. Aí sim, a igreja representada, então, por sua liderança, pode impor as mãos e enviar um novo missionário. Eu creio que esse texto dá esse panorama e mostra para nós que tipo de direção que nós devemos ter, qual deve ser a nossa preocupação. E a nossa preocupação é, faça os membros crescerem em Cristo. Faça os membros obedecerem o mandato de Cristo. Proporcione a eles crescimento e amadurecimento espiritual. Continue orando, buscando a Deus, a direção para o avanço missionário. Continue buscando, pare o que está fazendo e vá buscar essa direção. Essa é a nossa parte. Mas a sua é, continue crescendo. Deus não pode usar você se você ficar estagnado no tempo. Preso a pecadinhos. Pecadinhos no sentido assim de que há certas coisinhas que nunca tira da vida. Nunca busca realmente um crescimento espiritual, um envolvimento na obra de Deus especificamente. Pior ainda, é alguns membros, alguns crentes, eu não estou falando especificamente com ninguém aqui, mas às vezes aqueles membros que não conseguem nem se estabelecer num lugar e ficar ali fixo. Aí fica a dificuldade maior ainda. Porque uma árvore que não cria raízes nunca dá fruto. Busque a direção de Deus, mas busque o crescimento pessoal. Essa é a sua responsabilidade diante dessa mensagem que eu preguei hoje. Não pare de crescer. De repente você fala, mas será que eu estou tendo realmente oportunidades? De repente alguém lhe faz um convite, como fizeram a mim, lá na minha juventude. E você vai falar assim, não quero não.
eu sempre dizia sim. Eu vou. Quando me convidaram a primeira vez para pregar uma mensagem, irmãos, eu fiquei apavorado, mas eu disse sim. Quando chegou a segunda vez, por causa da experiência da primeira, eu estava mais apavorado ainda. Mas eu disse sim. Quando me convidaram para ir para um culto ao ar livre, eu disse sim. Quando me convidaram para ir fazer uma visita, eu disse sim. Quando me convidaram para ir fazer um curso, eu disse sim. Eu fui crescendo dentro da obra de Deus. Não. E procuro até hoje continuar crescendo e aprimorando. Porque aquele que para de aprender, esquece do que aprendeu. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Meu Deus, meu Pai. É tão claro aquilo que nós devemos fazer, Deus. Oh, Senhor, perdoa a nossa negligência. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor, a podermos tomar posição diante daquilo que ouvimos. Nunca parar de crescer. Continuar buscando, continuar crescendo, continuar avançando, aceitando e recebendo desafios. Ajude essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.